prazer para mim estar aqui, uma boa tarde a todos, participando de uma conversa tão importante para os rumos do país, num ano tão decisivo quanto é esse ano de 2022. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um dos 3 pré-candidatos aqui, depois vou passar para uma rodada de perguntas, uma minha que eu vou encaixar e chamando os empresários aqui também para fazerem as suas perguntas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Simone Tebet é advogada e professora universitária, entrou para a política como deputada estadual, foi prefeita de Três Lagoas, vice-governadora do Mato Grosso do Sul e depois eleita para o Senado. É a primeira líder da bancada feminina. Indicada pelo MDB, atualmente é a única mulher pré-candidata à presidência da República. Temos também Felipe Dávila, ele é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, fundou o Centro de Liderança Pública, é escritor e tem 10 títulos publicados. Atualmente, é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. E, por fim, Sérgio Moro foi juiz federal e ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil. É professor de pós-graduação. Como juiz federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, conduziu os processos e julgamentos em casos como Banestado, Operação Fênix e Operação Lava Jato. Atualmente, é pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos. Como a gente pode reparar aqui, candidatos, eu vou lançar essa primeira pergunta para os 3 pré-candidatos. Vocês 3 fazem parte de um projeto de terceira via, um projeto que foge à polarização que está dada e representada nas pesquisas eleitorais brasileiras, e hoje em dia os 3 partem de uma posição, pelo menos de intenção de voto nas pesquisas, bastante desafiadoras. Minha pergunta, a primeira pergunta, portanto, é estratégica. Como vencer a polarização que se instaurou no Brasil e que até agora não deu mostras de diminuir? Começo com a senadora. Bom, boa tarde a todos. Me permito, em nome do João Dória Neto e do Joel, cumprimentar a todos que estão aqui, agradecendo o convite, em nome da Célia e Rosângela, cumprimentar as mulheres, dizer que é uma alegria muito grande estar ao lado do Sérgio Moro e do Felipe Dávila, meus companheiros de jornada. Eu acho que é isso, é uma jornada, é uma caminhada. Se me permitir assim, uma comparação bem surrada do que eu vejo o Brasil hoje e o que temos que fazer para romper essa polarização, o Brasil é um enorme navio, um transatlântico, com todas as potencialidades de um transatlântico, se encontra à deriva numa verdadeira tormenta, uma tormenta sanitária cujo timoneiro nos deixou sem bote salva-vidas, e por conta disso levou a uma crise econômica e social sem precedentes, pelo menos nas últimas 3 décadas. Diante deste momento, diante desse cenário, nós vimos aos poucos a polarização crescendo, o discurso de ódio, ameaças à democracia, às instituições democráticas. E, por conta disso, nós chegamos a um momento decisivo este ano de poder dizer que este é, sim, sem dúvida nenhuma, essa é a eleição mais importante desde a redemocratização no país. Diante dessa necessidade de romper essa polarização que está levando a uma crise também de identidade, a ponto de ameaçar a essência do povo brasileiro, que nunca foi de autoritarismo, extremismo, mas hoje beira termos, provavelmente, se caminhar desta forma, 2 pré-candidatos no segundo turno, populistas, com mentalidade de se voltar a um passado que não mais queremos, ou a permanecer com um país hoje de retrocessos. É preciso ter coragem, é preciso enfrentar e é preciso dizer as verdades. Embora nós estamos aqui para falar mal, como aqui alguém disse, mas a gente enfrenta essa polarização, Joel, dizendo a verdade. A verdade é que nós nos propusemos o Moro a sair do conforto, né, do seu espaço hoje na iniciativa privada. Felipe, um cientista político que conhece a realidade do Brasil há algum tempo. E eu, que hoje encerro este ano meu mandato de senadora da República, e sei que poderei não ter um mandato no futuro, sabendo da responsabilidade que temos, de servir ao país. É um país de propostas, é um país democrático. Então, de uma forma bem resumida, porque eu tenho 30 segundos, né, nós vamos romper essa polarização com a verdade, olho no olho, percorrendo o Brasil e dizendo para eles, fazendo a seguinte pergunta: que Brasil que queremos e para quem?
não pode continuar esse país do radicalismo, que, se permanecer como está, vai mudar a essência do povo brasileiro. E sem essa essência, nós não somos nada. Seremos um gigante, um país enorme, sem ter a nossa maior riqueza do nosso lado, que é a nossa diversidade, que está sendo ameaçada. Obrigado. Felipe? Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Em nome do Joel, do João Dória, eu cumprimento a todos. E é um grande prazer ter esse primeira roda de conversa com a senadora Simone Tebet, uma pessoa que eu admiro muito, vem fazendo uma grande luta no Congresso Nacional pelas pautas importantes do país. E o ex-ministro Sérgio Moro também, que também tem um legado importante no país, que precisa ser sempre respeitado e valorizado. Como romper a polarização? Bom, primeiro precisamos reconhecer que a polarização existe por causa do populismo. Nós temos de destruir o populismo no Brasil. Não tem como o Brasil voltar a crescer de forma sustentável, gerar renda e emprego e riqueza e tirar pessoas da miséria com o populismo. O populismo é uma farsa que vem destruindo esse país há muitos anos, vem destruindo a América Latina, e a única forma de tirar o populismo do poder é por meio do voto consciente. O que nós estamos aqui, nós somos apenas pré-candidatos, mas quem vai tirar o populismo do poder é o voto consciente. E isso está faltando, a cidadania participativa, a cidadania que se interessa pela política. Hoje, 70% do eleitorado não se recorda em quem votou na última eleição para deputado federal, para deputado estadual. Como cobrar? Como fiscalizar os nossos representantes, os nossos governantes? Então, o voto consciente é a ferramenta para acabar com a polarização. Nós somos apenas pré-candidatos. Quem vai fazer essa escolha é o eleitor. Então, a polarização vai existir se o voto continuar, o que eu chamo esse voto de sonâmbulo, acreditando no auto-engano do populismo, na farsa do populismo, que estamos há mais de 10 anos em recessão econômica nesse país, 20 milhões de pessoas de volta à miséria e o maior recorde de desemprego. E aí começa uma outra coisa ligada a essa omissão do cidadão, que é o auto-engano. O auto-engano é achar que a eleição já está dada, que vai ganhar o Lula e que, portanto, o que nós podemos fazer hoje é torcer para que ele tenha um bom ministro da Fazenda, mantenha uma certa serenidade, porque o resultado está aí. Não, o resultado não está nada dado. Nós temos de nos mobilizar, porque o populismo vai arruinar esse país, vai colocar a democracia em xeque, vai prejudicar a criação de um país melhor para os nossos filhos e netos. E os nossos filhos e netos vão cobrar essa conta da gente. Vão perguntar para a gente, o que vocês fizeram em 2022? Qual foi a escolha que vocês fizeram? Portanto, para mudar o Brasil, é por meio do voto consciente e da cidadania participativa. Nós somos apenas os pré-candidatos. Quem vai escolher são vocês. Obrigado. Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a Lídia, agradecer por esse convite, tomar a liberdade de fazer na pessoa do Dr. Furlan, Dória Neto, a Célia. Quero cumprimentar a minha esposa, diz que um homem sábio sempre cumprimenta a esposa no evento que ela está presente. Cumprimentar aqui o Joel, muito obrigado por participar. Eu falo brincando que ele é um dos motivos pelos quais eu resolvi voltar ao Brasil, porque ele ficava me cobrando ali na coluna dele na Folha de São Paulo. Um grande prazer aqui dividir esse palco com Luiz Felipe Dávila, a senadora Simone Tebet. São duas figuras públicas admiráveis aqui no país. Olha, eu prometo, João Dória Neto, que eu não vou falar mal dos outros na próxima resposta. Nessa resposta, talvez eu faça algumas afirmações um pouco mais ferinas. Tá? Eu acho que a eleição, a gente tem que parar com essa história de que a eleição está dada, né? Porque senão a gente começa a realmente ver isso se concretizar. Nós temos aí vários meses até outubro, nós todos aqui estamos começando, né? O debate ainda vai mudar muito, e a discussão aqui dentro do Brasil, e o que eu tenho mais visto por aí é uma grande insatisfação em relação a esses dois extremos. E esses dois extremos têm inúmeras vulnerabilidades. A candidatura do Lula é baseada, a gente tem que falar isso,
baseado numa mentira. A gente sabe o que aconteceu nos governos passados, os escândalos de corrupção, um Brasil que foi levado à recessão, a maior recessão da história. Isso nós temos que comunicar para as pessoas. Do outro lado, a gente tem um governo atual, que, não sei, pode ter até gente que eventualmente goste, mas é um governo que não deu certo. É um governo que hoje nos entrega estagnação econômica, desemprego, fila de ossos, pessoas passando fome, gente caçando lagarto lá no sertão para poder sobreviver. Um governo que abandonou todas as promessas que fez em 2018, inclusive aquelas reformas que eram necessárias para o Brasil ter um ciclo de crescimento contínuo. E a maior prova disso, não é que esse governo está habilitando um governo que foi muito ruim no passado, se colocar como um possível retorno desse governo. Eu digo não, a gente tem alternativas, a gente não está fadado o Brasil escolher entre os piores. Tá? Agora, nós temos que nos comunicar com a população, falar a verdade, isso é essencialmente importante, tanto em relação ao que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que a gente precisa para fazer o Brasil voltar a crescer e ter um futuro. Porque, além disso, essas propostas extremas acabam, muitas vezes, colocando ilusões para a população brasileira. Tem muito tempo pela frente e muito a ser construído. Muito obrigado. Eu vou passar agora, então, as perguntas dos empresários. Em primeiro lugar, Luiz Furlan, chairman do LIDE. Bom, boa tarde a todos os candidatos. E a minha pergunta é, como é que vocês veem essa questão do semiparlamentarismo que tem sido colocado várias vezes, onde o presidente teria uma função de Estado, né? E teria alguém, um gerentão geral, para tocar o governo. Senadora? O problema de puxar a fila é que, às vezes, a gente puxa para o lado errado e os colegas, por educação, acabam não querendo contrariar e seguem no mesmo caminho. Mas eu agradeço, ministro. Você pode, se quiser, pode passar. Não, por favor, faço questão, ainda mais vindo do senhor, como uma pessoa que eu admiro tanto. Bom, eu tenho para mim que nós temos que tomar muito cuidado com as jabuticabas brasileiras. Eu entendo que nós passamos por um plebiscito há um tempo atrás, é preciso dialogar com a sociedade, democracia é isso, é a vontade deles e não a nossa, a vontade da maioria. É preciso primeiro explicar o que é um parlamentarismo, e eu sou a favor do parlamentarismo, para depois chegarmos à população, explicarmos e perguntarmos se ela quer realmente parlamentarismo. Quando ele surgiu no Senado, eu estava ali conversando com Tasso, com Serra, com outros colegas companheiros, eu até me empolguei, até vir este congresso, que eu confesso com toda a tranquilidade que é um dos piores congressos que eu tive a oportunidade de acompanhar ou mesmo de vivenciar, um congresso que sequestrou o orçamento brasileiro. Sequestrou ao ponto de tirar a chave do cofre da mão do ministro da Fazenda do presidente da República. Hoje você tem um PPA, um plano plurianual, que é a referência, todos nós, empresários, vocês têm que fazer um fluxo de caixa através de um cronograma e de um orçamento. Nós temos um PPA que é figurativo, que não dialoga com a lei de diretrizes orçamentárias. E essa, por outra razão ou por outras razões, não dialoga com o orçamento. Mas mais grave do que isso, é um orçamento que não é feito de acordo com a engenharia que vem do Executivo. Quem sabe o que é melhor para o país, para onde ir, que reforma tributária, que reforma administrativa entregar para o país, na sua engenharia é o Executivo. E na arquitetura somos nós do Congresso Nacional. Então, diante de um Congresso Nacional hoje, muitos deles, eu falo isso de colegas, mas não é geral, mas meia dúzia, que sequestrou o orçamento. E hoje nós temos o cúmulo de dizer que num país democrático, republicano, nós temos o orçamento secreto, onde um único parlamentar consegue direcionar emendas na ordem de 16 bilhões de reais, só no quadro comparativo. Isso é mais do que todos os senadores e deputados federais juntos conseguem entregar para os seus estados e para os seus municípios.
num orçamento em que menos de 8% nós temos discricionário, de crédito, de recurso discricionário, na ordem de 92 a mais ou menos 100 bilhões para que o Executivo possa prestar serviço de qualidade ao país, você falar em semipresidencialismo depende de que ministro. Só se o primeiro-ministro foi o ministro Furlan, e eu voto no projeto amanhã. Felipe. Bom, Furlan, eu acho que questão de regime político, nós temos que primeiro fazer valer a Constituição, antes de tudo. O que nós temos hoje? Nenhum sistema político vai funcionar com 28 partidos, esse caos que nós temos. Então, nós temos que fazer a reforma política, nós temos que aprovar o voto distrital, que até hoje nós não aprovamos, nós temos que reduzir o número de partidos, tem que sim aumentar a cláusula de barreira, começamos bem, pelo menos com o fim das coligações proporcionais, precisa fazer essas reformas. Porque, sem isso, qualquer um dos sistemas vai ser um desastre no Brasil, porque na gênese está errado. É o sistema partidário e a reforma política. Eu me lembro, a primeira conversa com o então vice-presidente Marcos Maciel, que falou assim, a primeira reforma que nós temos que fazer é a reforma política. E não foi feito nem no governo Fernando Henrique, aquele tempo que decidiu começar pela reforma da Previdência. O segundo ponto interessante sobre a questão de sistema de governo, no caso do Brasil, é fazer valer a Constituição, ou seja, o federalismo. Primeira coisa, nós temos de descentralizar poder, tirar poder de Brasília e devolver poder para estados e municípios. Quanto mais poder tem para o governo local, melhor a questão de enfrentar os problemas de acordo com o contexto legal. O federalismo no Brasil não existe. Como a gente vê, é só você ver o número de prefeitos que vão a Brasília fazer romaria nos gabinetes atrás de dinheiro. Então, assim, é um poder centralizado, não temos verdadeiro federalismo. E terceiro, o mais importante, tirar da Constituição a constitucionalização de privilégios absurdos que estão na Constituição hoje. Vou dar um exemplo. Acabamos de ter a PEC do precatório, ou seja, imagina uma emenda constitucional para legalizar o calote. É um absurdo total. É um total absurdo. Então, nós precisamos tirar essas coisas da Constituição. E tem várias. E uma outra coisa que engessa a mão dos gestores brasileiros é a questão das verbas vinculadas. 90% do orçamento é verba vinculada. Qual é o poder do prefeito, do governador? Então, a gente tem que fazer as reais reformas. E cada vez que tem uma discussão dessa, tiramos a atenção das questões essenciais para ficar nas questões periféricas. E o sistema continua produzindo uma crise atrás da outra. Portanto, antes de pensar em semipresidencialismo, vamos fazer a lição de casa. Reforma política, voto distrital, rever a questão do fundo partidário. É um absurdo colocar 5 bilhões de reais para financiar a campanha política. É a sociedade que tem que participar da campanha política. Não é com o dinheiro do contribuinte. Vamos fazer a verdadeira reforma do federalismo, vamos desvincular verbas do orçamento, que é super importante, e assim, aí se não funcionar, nós vamos melhorar o sistema político, vamos pensar se vai ser semipresidencialismo ou parlamentarismo. Eu, assim como a senadora Simone Tebet, também defendo o parlamentarismo. Sérgio Moro. Olha, nós todos estamos satisfeitos, porque a gente não tem visto o Brasil crescer de maneira duradoura e estável. Nós temos visto essa instabilidade institucional. Então, diante desse diagnóstico, parece tentador a gente pensar em mudança de forma de governo. No fundo, o que a gente tem visto é que nós não temos tido, há muito tempo, lideranças reformistas. Tá? Nos últimos 20 anos, a gente não tem tido. Acho que teve lá o período do governo Fernando Henrique, teve o interlúdio do presidente Michel Temer, que foi ali curto, mas fora esses períodos, nós estamos passando por sucessivos presidentes, tá, que não são lideranças reformistas. Então, o que a gente precisa fazer, doutor Furlan, na minha opinião, é ter um compromisso, sim, tá, e escolher bem a liderança. O presidente não pode tudo, mas ele pode muito. Então, nós temos que ver qual que é a agenda necessária para o país voltar a crescer e a gente conseguir construir um futuro para esse país. A gente precisa dessas reformas modernizantes. Reforma tributária, que devia ter sido feita há muito tempo, a reforma administrativa, que a gente também precisa fazer. Eu tenho defendido que a gente tem que fazer também uma reforma, uma espécie de um pacote ético, né, para a gente acabar com alguns privilégios aí que são absolutamente arbitrários e depõem
contra a qualidade da nossa democracia. Eu tenho um certo ceticismo, porque a gente tem visto, tá, por conta de lideranças um pouco fracas, um deslocamento do poder do executivo para o Congresso. Mas o resultado não tem sido positivo, necessariamente positivo, porque o Congresso está muito fragmentado em diversos partidos políticos. Você não tem ali muitas lideranças claras. E quando você tem esses movimentos, o que tem prevalecido, infelizmente, e aqui não é um demérito, um juízo de demérito em relação pessoal a ninguém, mas o que tem prevalecido principalmente são os interesses mais paroquiais. O que a senadora disse aqui agora há pouco é absolutamente verdadeiro. A gente viu o orçamento, as despesas obrigatórias são muito elevadas, o valor discricionário que pode ser aplicado é pequeno dentro do orçamento público brasileiro, e hoje ele foi totalmente sequestrado pelo Congresso. Isso tem se refletido em emendas parlamentares, parte desse também orçamento secreto, em que o parlamentar se preocupa em levar o dinheiro para a cidade dele, para a região dele. E tudo bem, isso é legítimo, mas está se perdendo aquela ideia de país. Então, essa transferência de poder não tem sido necessariamente benéfica. Não acho que o semipresidencialismo seja a solução. A solução é escolher bons presidentes. Agora passo a palavra para Taiguara Elo, diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress. Boa tarde a todos. Joel, muito obrigado. Senadora Simone, doutor Sérgio, Luiz Felipe. Quero inicialmente cumprimentar nosso ministro Furlan, a Célia e meu amigo Johnny, em nome dos quais eu cumprimento todos os colaboradores do LIDE pela realização desse evento. Bom, eu sou o Taiguara da Braspress. Braspress é empresa líder no transporte de encomendas aqui no Brasil. Atuamos em todo o Brasil com 106 centros de distribuição, a única transportadora com tal infraestrutura privada no país, 10 mil colaboradores. Realizamos 150 entregas por minuto durante todo o horário comercial. Ao final desse evento, com certeza, centenas e milhares de estabelecimentos comerciais e também consumidores irão receber mercadorias através do nosso intermédio. Cumprimentar meu grande professor, Roberto Gianetti, que está aqui, nosso presidente lá no Conselho Gestor, na Secretaria de Transportes e Logística, e gostaria de fazer uma pergunta aqui aos nossos candidatos em relação especificamente a mais uma reforma trabalhista. Nós tivemos uma boa reforma trabalhista, mas meus colegas empresários aqui sabem o quanto é difícil essa área dentro das empresas, o quanto as empresas sofrem com as questões trabalhistas, não só na questão judicial, mas também em todo o ambiente. Muitas pessoas reclamam que a remuneração do trabalhador é baixa no Brasil, e a maioria das empresas reclama que o custo trabalhista é alto, dada a carga tributária. Então, gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre vocês, a opinião sobre as questões trabalhistas atuais e qual é a visão de vocês para uma provável nova reforma trabalhista. Joel, só pedir mais uma vez, primeira atenção dos candidatos, tem na tela aqui o tempo, acho que está marcando o tempo aqui, não está? Para as respostas, para a gente manter a neutralidade aqui também, e a vocês que vão direcionar as perguntas, serem bem objetivos, porque a gente está bem corrido aqui com o tempo. Perfeito. Eu, por mim, mantenho a ordem das respostas, mas se houver alguma objeção dos pré-candidatos, podemos mudar. Então, senadora, por favor. Bom, eu, só fazendo uma consideração em relação ao que o ministro Sérgio Moro falou, eu acho que os governos que vieram até foram reformistas. E faço esse complemento para poder falar da resposta. Acho que o ministro Sérgio Moro concorda comigo que nós temos um Congresso reformista. E o atual presidente da República perdeu essa oportunidade. Eu acompanho a política há muito tempo para ver que nunca nenhum presidente foi eleito com a popularidade e uma forma muito simples, com a faca e o queijo na mão. Veio com respaldo popular e teve no Congresso Nacional a maior renovação da sua história. Dos 54 senadores que foram para as urnas, só voltaram 8 dos 2/3, só 8. E no Senado, na Câmara, salvo engano, houve uma renovação de 60%, alguma coisa nesse sentido.
Então, as reformas não foram feitas, não é porque não temos um Congresso reformista. Concordo com o ministro Sérgio Moro. Nós não temos um presidente da República reformista. E querem qualquer reforma apenas para chamar de si, não interessa o que está aí. A reforma administrativa que está aí, com todo respeito lá na Câmara, no Senado, tem que rasgar e jogar no lixo. Ela não trata da reforma que o Estado precisa. A reforma trabalhista não foi a ideal, mas foi a possível. E eu aprovei a reforma trabalhista, eu estava lá, eu acompanhei a dificuldade. Então, nem retrocessos e nem também, neste momento, cortar mais do trabalhador. Eu acho que a reforma que está aí dá para ser suportada, os direitos trabalhistas, em que pese algumas questões precisarem, sim, ser aprimoradas, mas o que nós temos que fazer no Brasil é a verdadeira reforma, que é a reforma tributária. Eu trabalho com essa questão desde que eu dava aula de direito público, em 1992, dei aula por 12 anos, e acompanho esse assunto. A reforma tributária que tem que passar é a reforma tributária possível, desde que acha duas premissas nela. A premissa principal é que deixe de tributar tanto no consumo, porque é injusto, com um país que passa fome, um desempregado pagar pelo preço do alimento, o preço que uma senadora da República paga. Da mesma forma que nós temos que fazer da progressividade uma meta e a equidade. Além de tudo, a simplicidade, transparência e acabar com a burocracia. Um único dado, porque eu já estou indo para o final, em relação à reforma tributária, que eu acho que provavelmente depois vem pergunta, eu acho que ela é uma questão importante. Só de custos por obrigações acessórias, o empresariado, o setor produtivo do agronegócio brasileiro, da agroindústria, do comércio e da indústria, paga 60 bilhões de anos para entender a burocracia da legislação tributária brasileira. Só isso justifica uma reforma de um governo digital que possa desburocratizar para que o empresariado volte a gerar emprego para matar a fome de 5 milhões de crianças que dormem com fome todos os dias hoje no Brasil. Felipe Dávila. Bom, nós temos um candidato à presidência da República, pré-candidato, que é o Lula, que disse que vai rever a reforma trabalhista, ou seja, vamos voltar ao que a reforma trabalhista era, um desastre. Porque nós temos 40 milhões de pessoas com carteira assinada e mais de 70 milhões de pessoas na informalidade. Antes da reforma trabalhista, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, o Brasil tinha 4 milhões de processos trabalhistas na Justiça. 4 milhões. Aí conseguiu, na reforma trabalhista, incluir algo muito importante, que é a sucumbência. Caiu para 1 milhão de processos. As senhoras e os senhores sabem qual é o segundo país colocado nesse ranking? Nós somos 1 milhão hoje. Sabe quantos processos trabalhistas tem no segundo colocado? 60. Não é 60 mil, 60 processos trabalhistas contra 1 milhão. Essa é a diferença. Então, quer dizer, é uma lei que não funciona. Então, primeiro, precisa não só fazer a reforma trabalhista, mas algo que o novo presidente da República precisa fazer é acabar com o monopólio da CLT. Por que CLT é a única forma de resolver relações formais de trabalho? Isso é um absurdo. O mundo que a gente vive hoje, o mundo do trabalho remoto, o mundo que você pode contratar uma pessoa que mora aqui e presta serviço até em outro país. Nós temos de agilizar contratos entre empregado e empregadores em bases de múltipla aceitação de ambos os lados. Não precisa ter uma única legislação para regrar os vários tipos de trabalho existentes. Então, nós precisamos acabar com esse monopólio da CLT. A CLT é um atraso, é uma lei do tempo do Getúlio Vargas, que não tem nada a ver com a realidade do mundo de trabalho moderno. Então, deixa ela lá. Quem quiser continua contratando pela CLT, seguindo as regras da CLT, mas impedir que hajam contratos de trabalho é uma loucura. No Brasil, que você tem mais de 70 milhões de pessoas na informalidade. Formalizar o trabalho é a coisa mais importante no mundo para dar, inclusive, acesso a crédito às pessoas, aos trabalhadores. Viver na informalidade é viver num lugar obscuro da sociedade. As pessoas não têm acesso a crédito. Então, assim, nós temos de aprimorar a reforma trabalhista, mantém a CLT, porque é muito ruim dizer que vai acabar com o CLT, mas acabar com o monopólio da CLT. Não pode ser uma única legislação para resolver a questão trabalhista brasileira. E quando nós olhamos o balanço das empresas brasileiras, quais são os 2 maiores itens que assustam qualquer investidor olhar? É justamente o passivo trabalhista e o passivo tributário. Estão lá as 2 questões
que parece que todo mundo não tem condição de vender ou fazer negócio com a sua empresa, porque é um risco gigantesco. Então, nós temos de acabar com esse risco e precisa ter um presidente capaz de enfrentar esse corporativismo do trabalho. Porque parte do que o Lula quer rever a reforma trabalhista é para voltar ao imposto sindical, porque quando cortou isso, acabou a mesadinha que o sindicato recebia para ficar fazendo política e resistindo em Brasília contra todas as reformas modernizadoras do Estado brasileiro. Sérgio Moro. Olha, como eu disse bem claramente na minha exposição anterior, o nosso projeto é reformista. Então, jamais, inconcebível, nós retrocedermos, tá, e revermos reformas que já foram feitas, que são reformas modernizantes. E aqui eu comungo da opinião que foi colocada. No fundo, o que se quer quando se diz em reformar, em revogar a reforma trabalhista, é a volta da contribuição sindical obrigatória. Né? Se quer tirar do trabalhador, se descontar obrigatoriamente do trabalhador um valor para sustentar os sindicatos. Nenhum problema com os sindicatos. Eu acho que os sindicatos são importantes, tá? Eles têm um papel relevante dentro da nossa sociedade. Agora, a contribuição tem que ser voluntária, até porque é a forma do trabalhador poder escolher qual sindicato que melhor lhe representa, para eles ter aquela vontade de dar a contribuição, né, que desconta lá do seu salário, e não que seja algo imposto pelo Estado. Então, nós somos absolutamente contrários a essa discussão que é pretendida pelo candidato do PT. Outro ponto, a gente tem que sim ter uma discussão sobre emprego no Brasil. Nós temos uma taxa de desempregado extremamente elevada e uma baixa taxa de crescimento que não absorve as pessoas do mercado do trabalho que entram, nem a que já estão ali procurando emprego. A discussão real que a gente tem que fazer em torno desse tema é a carga tributária sobre a folha de salários. Isso a gente está discutindo lá no nosso programa. E eu acho que o principal ponto é pensar na redução da carga tributária das contribuições, principalmente sobre os salários mais baixos. Porque se a gente for conversar hoje com o empresário e mesmo com o trabalhador, por que ele não formaliza o contrato de trabalho? A principal razão é a carga tributária. Esse é o problema real. Esse é o problema real. A gente sabe que também tem insatisfação com o regime de trabalho, com a rigidez, muitas vezes, que apresenta a CLT, mas o ponto principal é esse. Tanto que a gente vê pessoas que prestam um serviço mais qualificado, que muitas vezes acabam preferindo abrir uma pessoa jurídica, constituir uma pessoa jurídica para prestar uma relação de trabalho com as empresas. Então, o que a gente tem que fazer, sim, é uma reforma tributária para baixar a carga, mas tem que ser para todo mundo. Tá? Eu acho que essa redução pode fazer a distinção por faixa de salário. Eu não sou muito favorável a essas reduções por setores, porque eu acho que isso gera, muitas vezes, algumas arbitrariedades de quem entra e quem fica fora. Então, o real ponto é esse. Agora, eu formei um grupo, tá, de reforma da justiça, que é uma discussão mais ampla, porque a gente precisa ter uma forma de soluções de litígio no Brasil que seja mais eficiente e menos custosa. E aí não é só questão trabalhista, é muito maior do que isso. Passo a palavra a Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os pré-candidatos, senadora Simone Tebet, ministro Moro e Felipe Dávila. Já tive a oportunidade de interagir com eles, portanto é uma satisfação revê-los. Eu sou o presidente da FEBRABAN. A FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos. Eu quero aqui agradecer ao LIDE pela oportunidade que nos dá de participar desse debate. Eu faço uma pergunta aos três pré-candidatos sobre investimentos. Investimentos, sobretudo, em infraestrutura. Eu me refiro aqui a parcerias público-privadas, a privatizações, a concessões. E a pergunta que faço é, se tem algum tema proibitivo para os pré-candidatos em relação a esses investimentos por intermédio de privatizações, algum preconceito, alguma parte em que eles não concordam, alguma estatal, enfim, alguma parceria, se nesse ponto eles enxergam que algo não poderia ser feito. E qual é a política que eles imaginam e têm para o Brasil de investimentos em infraestrutura? Senadora Simone Tebet.
Na próxima eu quero ser a última, tá? Não, na próxima vez que eu vier a Lide, faço questão de ser a primeira nessa até o final. Obrigada, presidente, se for convidada, né, ministro? Obrigada, Isaac, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante. Pena que o tempo seja de 3 minutos para essa pergunta, talvez a prioritária. O Brasil não cresce por falta de investimentos. E não há investimento nem da iniciativa privada no Brasil, nem investimento estrangeiro, porque hoje nós temos um Brasil governado por alguém incontrolável, alguém que não garante segurança jurídica, segurança política e segurança institucional. Flerta com regimes autoritários, é extremista, faz um discurso de ódio justamente para esconder um desgoverno, uma incapacidade de apresentar rumos para o país. Por conta disso, nós temos 40 trilhões de dólares de fundos de investimento no mundo, com o Brasil aí em liquidação, e a gente não vê esses dólares chegarem no Brasil. Ninguém quer investir no Brasil, acho que muitos dos senhores podem ter caixa, estão aguardando o momento oportuno, porque não sabem, não tem segurança institucional, não tem segurança política, não tem segurança jurídica. E nós temos que dizer ao mundo, nós amamos a democracia e não abrimos mão dela. Nós honramos contratos e não somos caloteiros. Segurança jurídica é tudo para o investidor, para que a gente possa ter investimento público e privado. Começo respondendo, Isaac, que numa democracia nada é proibido dentro dos limites da Constituição Federal. O que a Constituição Federal permite, tudo é permitido. O debate, o diálogo e, inclusive, a aprovação e mudança de regras. Eu entendo que só há uma forma de se crescer no Brasil. O orçamento não é só que está sequestrado, o orçamento está todo vinculado, 93% das despesas são vinculadas, sobra muito pouco, como eu disse, algo em torno de 92 a 100 bilhões para investimentos. A discussão não é a privatização, a questão não é sou de direita ou sou de esquerda, sou a favor de um projeto desenvolvimentista ou mais liberal. A pergunta que se tem que se fazer é o seguinte, né? Não é mais um Estado mínimo ou um Estado máximo, é o Estado necessário para tirar o Brasil da crise. E o Estado necessário para tirar o Brasil da crise é um Estado enxuto, que tome para si aquilo que é da soberania nacional. Soberania nacional envolve segurança pública, sim, saúde, educação, são de responsabilidades do poder público. Dificilmente, naquilo que é da essência disso, você até pode privatizar. Do contrário, você tem que ter parceria público-privada, sistema de concessão, especialmente no setor de logística. Especialmente. O Brasil está atrasado nesse setor. Um dos transportes mais caros do mundo, no que se refere à logística, é do Brasil. Porque é inconcebível, olha o tamanho do Brasil, compare com os Estados Unidos, vamos ver a malha ferroviária dos Estados Unidos, comparada com a do Brasil, transporte mais seguro, mais barato, menos poluente e daí por diante. O tempo é curto, eu tenho 30 segundos para dizer que tudo é possível ser discutido. Agora, também eu conheço o Congresso Nacional. É igual a reforma tributária, o inimigo do bom é o ótimo. Às vezes a gente fica tanto com, vamos privatizar a empresa estatal A, B ou C, esquecendo que o Brasil tem mais 50 estatais, fora 100 e tantas subsidiárias, portanto, mais de 200, fora 180 ou 190 que, de alguma forma, esses estatais têm influência. Então, vamos pegar as que são deficitárias e que não envolvam soberania nacional e vamos, num grande lote, leilão, distribuir, fazer com que a iniciativa privada... Acabou meu tempo. Eu converso com você depois, né, que eu acho que meus segundos se encerraram aqui. Eu peço desculpa aí pelos 10 segundos a mais. Perfeito. Felipe Dávila. Bom, é uma ótima pergunta. Para investir precisa confiança. Confiança no país e confiança nas regras do jogo. Como é que nós vamos investir em infraestrutura, todos os contratos de longo prazo, capital intensivo, num país que, por exemplo, um prefeito encampa a linha amarela no Rio de Janeiro e a justiça até hoje não deu ganho de causa para o concessionário? É um absurdo total. Como é que você vai acreditar no contrato? Como é que pode cumprir um contrato se acontece coisas dessas no Brasil e passa assim como se fosse a coisa mais natural do mundo? Então, confiança, respeitar contratos. Segunda coisa fundamental, que você sabe muito bem, que se nós não respeitarmos as regras ambientais hoje, o ambiental, o nosso ESG, não vai ter dinheiro para infraestrutura. Terceiro, precisa acelerar, sim, os processos de privatização. Veja só, o Congresso Nacional aprovou 2 matérias muito importantes recentemente. Primeiro, a PL das ferrovias. Vai ajudar a ter investimento privado, porque acabou aquele modelo engessado, horrível da licitação, e agora é por autorização. Isso vai dar enorme investimento, por quê? Porque as regras estão claras, dá para confiar, dá para fazer. Então, e agora eu vou falar o segundo, que é o marco do saneamento básico. Veja só esse país,
O Brasil tem um problema do século XIX, saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Por quê? Porque era monopólio estatal. Estatal incompetente, cabide de emprego, usado, como sempre, no caso, inclusive, da Petrobras, como arma política de corrupção. Por isso que nós não temos saneamento básico. Um problema do século XIX que já foi resolvido em todo lugar, agora, finalmente, o marco do saneamento vai permitir investimento. E não tem que ter modelo único. Vai ter parceria público-privada, vai ter concessão e vai ter privatização. Não tem que ter uma lei dizendo qual que é o modelo. Então, isso vai dar muita flexibilidade para os modelos e para as modelagens que nós vamos fazer agora. E, terceiro, acabar com essa história de inventar regra para beneficiar alguns setores. Veja que desastre que foi a concessão dos aeroportos no governo Lula, mais uma vez. Um desastre, estão devolvendo dinheiro, perdendo dinheiro, porque é óbvio, era uma concessão feita não para operar o melhor aeroporto, era para a empreiteira ganhar dinheiro e passar para a campanha política do governo do PT. Então, assim, essa é a verdade. Não foi feito com o intuito de melhorar a qualidade do serviço ou do aeroporto. Então, nós temos de parar de ter campeão nacional, e essa é a turma que vocês aí que acham que o Lula vai ganhar, que está passando, é essa mentalidade que vai voltar a ter campeão nacional, vai voltar a ter esse tipo de privatização, que é para ajudar a empreiteira, para fazer caixa para a campanha, não é para melhorar a vida e o serviço público do cidadão. Então, eu acho que essas coisas estão avançando, e a questão, eu vejo hoje, como a própria senadora disse, os 50 trilhões de dólares só virão para o Brasil com regras estáveis, confiança no modelo e atração de investimento respeitando as regras ambientais. Sérgio Moro. Para responder diretamente nesse caso, Isaac, sem tabu, sem preconceito. Eu sempre gostei daquela frase, né, que é do Deng Xiaoping lá, não importa a cor do gato, desde que ele pega o rato. E a gente vê o quanto a China evoluiu, né, e a China dominada por um partido comunista. Então está nos faltando aquele pragmatismo que a gente simplesmente não consegue virar a página. Não é só a questão da privatização, é a questão da reforma tributária, é a questão da reforma administrativa, e concordo que a gente precisa ter uma reforma administrativa melhor do que essa que está no Congresso. Também acho que a gente precisa ter uma reforma tributária melhor do que essa que está no Congresso. Privatizações, a gente ouve essa conversa da época do Collor, daí passou pelo Fernando Henrique, e a gente não consegue vencer esse debate. O principal tema lá que se fala nisso é a Petrobras. Hoje o mundo está rumando para uma nova forma de energia. Energia eólica, energia solar, hidrogênio verde. E a gente está parado discutindo se a gente privatiza ou não privatiza a empresa, que é uma empresa magnífica, quando ela não é roubada, né, quando ela não é loteada politicamente, é um orgulho brasileiro, tá? Mas é uma empresa que produz combustível fóssil. Ou seja, a gente não consegue vencer aquelas pautas. Por isso que eu acho que o principal problema é a gente ter nossos objetivos bem claros e ter gente disposta a defender essa pauta, a evitar que o Estado seja capturado. E não é só questão de corrupção, não. É questão do Estado capturado por interesse corporativo, por interesse setorial, e aquelas reformas que são as verdadeiras reformas abrangentes, que beneficiam a todas as pessoas, não tem voz, não tem força. Fica tudo fragmentado em interesses ali específicos. Então, assim, não pode tratar esse tema de privatização com preconceito nenhum. A única questão é saber, é mais eficiente ou menos eficiente privatizar essa empresa estatal? E se for privatizar, qual é o modelo de privatização? O que deve funcionar nisso? Porque a gente também não pode substituir o monopólio público por um monopólio privado. Ambos não deixam de ser monopólios e ruins para a eficiência da nossa economia. Eu, para ser muito franco, tenho uma visão liberal da economia. Eu acho que a inovação e o crescimento vêm do setor privado. É a responsabilidade do Estado gerar um ambiente favorável aos negócios. E aí, por exemplo, a gente precisa ter esses juros, ver esses juros caírem, porque senão a gente não tem crescimento econômico. Claro que tem que fazer isso de maneira responsável, com controle da inflação, com responsabilidade fiscal. E, concomitantemente, o Estado investir no social, pesado. Tá? Agora, a gente não pode ficar preso nesse passado, e está discutindo de novo privatização, está discutindo revogação da reforma trabalhista.
é uma espiral de delírio. Não é? Obrigado. A pergunta agora é de Sérgio Comolatti, presidente do Grupo Comolatti. Boa tarde a todos. As apresentações do Taguara já fez todo mundo, só que ele esqueceu de falar do presidente da GV, que é a minha escola, né, Fernando Meirelles. Então, é um prazer em revê-lo. A pergunta que eu queria fazer para vocês, eu esperava que meus colegas tivessem feito antes, mas não fizeram, então cabe a mim fazer uma pergunta que, para mim, é um tema muito delicado, que é a questão do Supremo. O Supremo, ele toma decisões, o ministro sabe bem, né, que uma hora toma uma decisão, de repente ele muda de voto, o mesmo ministro acaba mudando de voto. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês estão achando do Supremo e como é que seria, se vocês fossem presidente da República, como é que seria essa convivência com o Supremo? Sérgio Moro. Eu falei para o Sérgio que a pergunta era difícil. Eu não fiz antes para ele não se preparar. A gente estava conversando ali e ele falou, tem uma pergunta difícil para você. Não, pô, fiquei curioso, né? Enfim, não, olha, para a gente falar muito francamente, tem que ter o respeito institucional para o Supremo, porque a gente viu esses ataques feitos pelo atual presidente, ofendendo o ministro, estimulando, às vezes, agressões. Isso é intolerável. Agora, a gente tem que reconhecer que o nosso Supremo tem excelentes ministros lá, o ministro Luiz Fux é um excelente ministro, por exemplo, mas tem tomado decisões complicadas. Eu tenho falado, essa anulação da condenação do presidente Lula, é um baita erro judiciário, não tem justificativa nenhuma ali. O Supremo Tribunal Federal, em março de 2018, autorizou a prisão do ex-presidente. O mandado de prisão só foi expedido porque houve essa denegação. 3 anos depois, o mesmo Supremo anula a condenação. Não é porque diz que ele é inocente, ninguém diz, ninguém tem coragem de dizer que ele é inocente, porque a gente sabe o que aconteceu durante o governo do PT. Agora, anular por questões formais, num caso desse, com base numa fantasia, que foi perseguido. Por que foi perseguido? Foi escondido alguma prova? Foi ocultada, foi fraudada alguma prova? Não tem nada disso ali. Porque foram tomadas decisões desfavoráveis a ele. Sim, isso chama processo penal. Tem decisão favorável e desfavorável em ambas as partes. E quando você tem um processo que a pessoa é culpada, normalmente, sim, tem decisões mais desfavoráveis. Isso é normal do processo. Então, assim, essa decisão, a meu ver, profundamente errada. Mandou uma mensagem para o país ruim, mandou uma mensagem com todo respeito ao Supremo, e teve veementes votos vencidos, do ministro Barroso, do ministro Marco Aurélio, do ministro Fux, por exemplo, dizendo que aquela decisão não se sustentava. Mandou uma mensagem que o crime compensa. Isso é muito ruim, né, para o país. Não é esse país que a gente quer construir. A gente quer construir, sim, um país que tenha crescimento econômico, mas um país que a gente tenha orgulho de dizer, ninguém está acima da lei. Nem que você seja uma pessoa poderosa, empresário, político, quem quer que seja. Todo mundo, né, tem que cumprir a lei. Agora, não adianta a gente ficar se lamentando. A gente pode discutir reforma da Justiça. Eu tenho um grupo que está sendo coordenado pelo professor Joaquim Falcão, um renomado jurista, porque a gente precisa ter uma justiça mais barata e mais eficiente. E uma justiça que dê resposta, seja no civil, seja no criminal. A gente não pode ter esses litígios se alongando aí por 20 anos. E precisa ter um resultado que seja coerente com a legislação. Tá? Tem duas vagas para ministro ano que vem. Se pode, por exemplo, dar desde logo, indicar magistrados legalistas. Eu tenho dito, vão ser ministros terrivelmente contra a corrupção, né? Cabendo a mim essas indicações. Obrigado. Felipe Dávila. Bom, eu concordo com o ministro Moro. Temos que respeitar a instituição do judiciário, não há dúvida. Mas como melhorar o judiciário? De 2 formas. Primeiro, mais rigor no Senado na aprovação dos nomes escolhidos para o Supremo. Tem que ter mais rigor. Não pode ser uma aprovação desse jeito, porque a consequência é gravíssima se colocamos pessoas não tão capacitadas para estar no Supremo. Segundo ponto,
A política tem que parar de judicializar a política. Porque parte do que está acontecendo no Supremo hoje é a política, que perde votação e tudo vira questão inconstitucional. Aí vai discutir a constitucionalidade no Supremo. Quem está congestionando o Supremo Tribunal Federal é a política. Nós precisamos saber aceitar derrotas e vitórias no âmbito da política. Nós temos de resolver as questões políticas no âmbito da política e não a judicialização. Isso vem destruindo a política e vem obrigando o Supremo a se manifestar sobre assuntos políticos que, na verdade, não deveria estar se manifestando se tivesse resolvido na política. Então, vemos que, no fundo, a gênese, talvez, do mau funcionamento do Supremo, entre aspas, como a gente está discutindo aqui, parte da política, da escolha pouco criteriosa de juízes e de uma forma que cada votação que se perde se constitucionaliza absolutamente tudo no Brasil. Então, precisamos colocar as coisas no seu devido peso, porque senão parece que é só a questão do judiciário, que o judiciário está mal, que o judiciário não está funcionando. Não. Olha o número de processos que tem no Supremo brasileiro. Tem mais de 30 mil processos no judiciário, no Supremo brasileiro, quando tem a Corte Americana julga 30 processos por ano. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um país que recorre ao Supremo para discutir coisas pontuais da Constituição e de um país que banaliza a questão da inconstitucionalidade. É isso que nós fazemos. Então, nós precisamos ter juízo em resolver as coisas nas suas devidas instâncias. Disputas políticas se resolvem na política e não na corte, a não ser em pouquíssimos casos. Se nós não fizermos isso, respeitar a fronteira dos poderes, nós não vamos conseguir jamais ter harmonia entre os poderes pregados na Constituição para que nós possamos ter um governo eficiente. Obrigado, senadora. Eu acho que eu vou voltar, eu vou querer ser a primeira de novo, porque assim eu não preciso divergir dos colegas. Eu gostaria só, Felipe, assim, de fazer só uma consideração à sua fala. Eu acho que o problema não está na judicialização da politização, na judicialização da política. Esse é o papel do Supremo. O Supremo é a última instância que qualquer cidadão brasileiro tende a recorrer quando tem os seus direitos violados. E a Constituição permite, inclusive, hoje, que a própria política recorra ao judiciário quando se vê restringida no seu direito individual ou coletivo. E aí é que vem, talvez, o problema. Isso está na Constituição, então nós temos que mudar a Constituição nesse aspecto. E digo isso porque nós estamos diante de um governo que, repito, ele flerta e viola o tempo todo a Constituição Federal. Eu não preciso ir muito longe, mas eu dou um exemplo que é muito caro para as mulheres brasileiras, porque se não somos nós, somos nossos filhos que são as maiores vítimas das armas ilegais na mão de bandidos, que entram pelas nossas fronteiras, o governo o tempo todo baixando decretos inconstitucionais, porque teria que ser por lei, e nós tendo que recorrer à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, para assustar os efeitos desses decretos que querem liberar geral a compra de armas, inclusive agora, sem a referência para poder, a partir daí, você colocar uma arma na mão de cada cidadão brasileiro. Então, o problema talvez não esteja na judicialização da política, mas na politização da justiça, que são coisas distintas. E como é que eu resolvo esse problema da politização da justiça? Primeiro, sim, mudando as regras do jogo na Constituição de como vamos indicar ministros do Supremo. Eu não estou dizendo que não tenha que ser por sabatina do Senado, e muito menos que não tenha que ser indicação de um presidente da República. Mas temos que pensar em colocar mandato de 10 a 15 anos no máximo, e não alguém que vai ficar 40 anos fazendo carreira ali. Entre outras coisas, o tempo é curto. Mas mais importante do que isso, quando eu falo que o problema está na politização da justiça, é que a justiça, a corte brasileira, diferente das mais altas cortes do mundo, e mesmo americana, é que aqui nós somos corte criminal. Isso não existe. O Supremo Tribunal Federal tem que ser apenas uma corte constitucional. Crimes comuns, seja de quem for, seja de um empresário, seja de uma senadora, seja de um cidadão simples trabalhador, ele tem que começar na justiça comum, ir para os tribunais superiores e pode até, em casos excepcionais, parar excepcionalmente no Superior Tribunal de Justiça. Um outro caso, quando é uma questão ampla,
de efeito vinculante, você pode, e constitucional, você pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, de forma bem objetiva, o problema não está na judicialização, esse é o caminho, ele tem a palavra final, alguém tem que ter, mas na politização da justiça. E os caminhos são dois. Mudança das regras do jogo no que se refere à indicação dos ministros e tirar do Supremo Tribunal Federal a capacidade que ele tem de ser corte criminal. Ele não foi criado no sistema normal para esse fim, a não ser uma corte constitucional. A pergunta agora é de Max Trevisan, diretor da RV Imola. Muito boa tarde a todos os candidatos. Abordando vários assuntos que vocês responderam aqui à mesa, eles convergem com a saúde. Nós somos operadores logísticos especializados na área da saúde. Tanto a questão que a senadora abordou da logística, a judicialização está presente na saúde também, e nós notamos nos últimos tempos o quanto é importante a boa gestão do SUS e do Ministério da Saúde para que venhamos a passar por momentos como esse da pandemia Covid-19. A pergunta que faço aos candidatos, eu gostaria de verificar de vocês, se vocês poderiam afirmar perante os empresários que aqui estão, que a escolha do ministro da Saúde em vossos governos será pautada em questão técnica ou indicação político-partidária. Voltamos à ordem, senadora. Bom, agradeço a pergunta que me permite dar essa resposta de uma forma mais geral e, obviamente, que aí respondendo de forma objetiva a sua pergunta, né? Aí, me remetendo ao porquê que hoje eu estou aqui, né? O Brasil que eu quero e para quem eu quero é muito diferente desse Brasil que aí está. Eu me propus a sair da minha casa, né, da minha verdadeira vocação, que é a sala de aula como professora universitária e mesmo como advogada, que tive o prazer, depois de ser aluna aqui da PUC de São Paulo no mestrado, para fazer política para servir, para fazer diferente. A minha história, acho que fala um pouquinho por mim nesse ponto, né? Eu sou uma rebelde com causa. Eu enfrento desafios com toda a coragem, porque o meu propósito é justamente ver um Brasil melhor para os meus filhos e para os filhos de todas as mães brasileiras. Se for para fazer igual, eu prefiro não me eleger presidente da República. Não é para isso. Eu acho que dei demonstração disso quando eu desafiei o meu próprio partido dentro da bancada, quando eu me recusei a receber emendas do orçamento secreto extra-orçamentária para deixar de ser candidata à presidência do Senado, porque os fins não justificam os meios. Um ministério tem que ser composto, sim, por agentes políticos e por técnicos. Né? Se formos lá em Platão e tudo mais, nós vamos ver que você não tem um governo ideal. Talvez o governo ideal seja um governo plural. Vamos lembrar que Serra foi um excelente ministro da Saúde, talvez um dos maiores ministros da Saúde que o Brasil já teve. E ele era um político. Mas aí eu respondo a sua pergunta. Não é o fato de ser político, ele tem que ser um técnico compromissado com a causa. Se ele faz parte de um partido, se ele é um senador ou um deputado, pouco importa. Importa é o bom propósito. Então, assim, eu vou até falar pouco agora, mas porque essa é uma questão que é mais de fundo, na estrutura da organização de um gabinete para uma próxima, mas, assim, eu acho que eu consegui responder. Eu não sou avessa a políticos dentro do Ministério. Eu sou a favor, porque através da política, eu sou contra, inclusive, a criminalização da política. A criminalização da política nos trouxe onde nós chegamos, ao ponto hoje das pessoas terem que falar, bom, estou com um governo tão ruim que quero voltar ao passado. Eu não tive a oportunidade de dizer o que Moro disse, o que Felipe disse, mas quero aqui corroborar as palavras dele. Não é possível que um país da dimensão como o nosso, da grandeza como o nosso, com quantos líderes nós tenhamos que falar de voltar ao passado, de um governo intervencionista e populista, ou ficar no atual governo, um governo retrógrado, que está fazendo um verdadeiro retrocesso nas pautas de costumes, num processo civilizatório que está mexendo com a essência do povo brasileiro. Eu não consigo imaginar mais 4 anos com o presidente Bolsonaro sem mudar a mentalidade dos nossos filhos, de andar nas ruas e achar que quem é diferente não tem o direito de ser diferente. Então, assim, aproveitei o tempo, que faltam 5 segundos, para falar um pouquinho mais do Brasil que eu quero para o futuro. Felipe Dávila. Bom, acho que a senadora Simone Tebet tocou na questão. O que a escolha política ou técnica
não é, na verdade, a essência de que vamos ter um bom ministério ou um mau ministério. É se você vai ter um presidente populista ou não. Se tiver um presidente populista, você pode botar o melhor técnico que vai continuar sendo... Porque não é possível na saúde. Já passaram 5 pessoas, médicos de todos os gabaritos, e continua o negacionismo populista ditando a política de saúde. Aí isso é que é o desastre. Então, o desastre, a essência está na origem, está no maestro dessa orquestra, que é o ministério, que é o presidente. Então, se você tiver um presidente populista... E outra coisa, as pessoas qualificadas não vão participar de um governo populista. Esse é o ponto. Ninguém vai colocar sua reputação em risco a serviço de um governo populista que vai continuar arruinando o Brasil. Mas eu queria tocar num ponto importante da questão da saúde, como você estava falando aí. Né? Olha só que benefício que trouxe a pandemia na questão da saúde. Primeiro, valorizamos o SUS. E descobrimos que o SUS é uma grande parceria público-privada, que tem as OS, tem que trabalhar junto com as OS. Segundo, entendemos que quando você não tem coordenação da política federal com estados e municípios, não anda uma máquina que é muito boa. O Brasil é um dos melhores países do mundo na questão de vacinação, né? Mas por que não funcionou na pandemia? Porque o populista, negacionista, quebrou esse elo da coordenação com estados e municípios, e aí causou o desastre que foi a pandemia no Brasil. Segunda coisa que a pandemia fez foi quebrar a resistência do corporativismo médico. Tinha uma resistência gigantesca com a telemedicina, tinha resistência... E aí, agora o que aconteceu? Quebrou a resistência. Agora, a dificuldade vai ser manter isso, para não regredir quando o Brasil tem um retrocesso o tempo inteiro. Então, nós temos de ter digitalização de governo, avançar com o prontuário eletrônico, avançar com o histórico, para não ficar pedindo 10 vezes o mesmo exame. Então, e isso eu acho que tem que começar já no médico da família, que é o mais importante. Você começa a ter o histórico ali no médico da família, se aquele jovem, por exemplo, tem algum problema de obesidade, ou tem algum problema mais sério, porque isso vai desafogando a saúde secundária e terciária. Então, digitalização, coordenação melhor do SUS com os entes subnacionais, né? E, de novo, mais parceria público-privado, porque não dá conta. E essa história de cada vez... E parar com a judicialização, que é o terceiro ponto importante, né? Obrigado. Deu tempo. Sérgio Moro. Olha, essa é uma pergunta bastante pertinente. Até aproveito aqui para lembrar o ministro Mandetta, né, que, embora com uma perna na política, também era uma pessoa habilitada, médico, com conhecimento de gestão e que fez um bom trabalho e teria continuado, caso não tivesse sido ali demitido pelo presidente da República. É uma questão da construção, né, de qualquer governo que envolve a necessidade de uma espécie de partilha de poder. Agora, essa partilha de poder tem que ser feita em bases corretas. Você precisa ter um projeto, uma comunhão em cima desse projeto, e você precisa ter critério, você precisa ter limites, você precisa ter princípios e valores nesse compartilhamento do poder. Eu tive a minha experiência, eu fui lá para o Ministério da Justiça, e na época tinha, lamentavelmente, em gestão anterior, setores que tinham sido loteados politicamente. E muitas vezes pessoas lá que simplesmente não sabiam o que estavam fazendo. E aí não é só o problema, governar não é só aprovar leis lá no Congresso Nacional. A gestão executiva também é fundamental. Então precisa ter um certo equilíbrio entre o elemento político e o elemento técnico. Mas jamais subordinar, isso que infelizmente a gente viu tanto no governo do PT como no atual governo, jamais subordinar a decisão técnica à decisão político-partidária. Você não pode submeter as escolhas técnicas do governo ao cálculo eleitoral, se aquilo é bom ou não é bom eleitoralmente ao governo, que é o que, infelizmente, a gente viu principalmente aqui durante esse período da pandemia, e até com custos trágicos, né, com atrasos em vacinação, com falta de estímulo às pessoas para se vacinarem, enfim, falta de estímulo para prevenção. A minha inclinação é sempre para ter um técnico dentro desses ministérios, como a gente tem normalmente resguardado aquilo que a gente acha importante. Então, a gente vê muita gente defendendo a autonomia do Banco Central.
Concordo totalmente. A autonomia do Banco Central é fundamental para a gente ter decisões na política monetária que estejam excluídas do cálculo litoral. Façam um exercício de imaginação, né, como nós estaríamos hoje, tá, se não houvesse garantias de permanência do cargo do atual diretor do Banco Central. Eu acho que seria trágico. Da mesma forma, tem algumas áreas, Ministério da Saúde, a importância que o Ministério da Saúde alcançou, que a gente viu nessa pandemia, e como a gente tem visto que isso tem sido manipulado, a gente precisa, sim, ter ali garantias, ter decisões técnicas. Então, minha inclinação é pelo técnico, mas também, né, compartilho aqui a posição da Simone, que existe um cálculo político. Não pode ser jamais político-eleitoral. A próxima pergunta é de Pierre Santu, presidente da Tereos. Não resisto a fazer um comentário, tá? Antes de você, Pierre. Nós que dirigimos organizações maiores ou menores, nós sabemos que o importante é ter uma boa equipe, porque quem está lá em cima não consegue fazer tudo, e se não tiver pessoas competentes e confiáveis, a máquina não anda e os resultados não aparecem. Eu não vou dizer do meu caso, que fui convidado para ser ministro por alguém que sabia que eu não tinha votado nele. Baita surpresa, né? Mas, na verdade, eu achei muita gente competente no setor público e muito desmotivada. E quando você consegue usar mecanismos do setor privado de motivação, de estabelecer metas, dar empoderamento, as pessoas respondem. Então, a questão de técnico ou não, político ou não, ela não é relevante, né? Eu dou exemplo, né? Está aqui o diretor, o CEO do Hospital Sírio-Libanês, né? Levanta aí, Paulo Negro, você não é médico e nunca pisou num hospital, e, no entanto, foi escolhido em dezembro para dirigir engenheiro mecânico. Então, bom, talvez na parte de ossos você ainda arrume lá. Então, é isso, né? Você falou do Serra, né? E a questão toda é você ter as pessoas competentes, cada uma no seu campo. O presidente do Barcelona, lá da Espanha, nunca quis chutar pênalti. Ele sempre tinha um melhor do que ele para chutar o pênalti, e nem quis ser goleiro. E, no entanto, foi campeão do mundo até mais vezes que o Corinthians, e muito mais do que o Palmeiras, né? Boa tarde a todos. Eu represento a Tereos. Tereos é uma empresa francesa com mais de 20 anos de presença aqui no Brasil e atuando fortemente em energias renováveis, que é uma vocação e vantagem competitivo para o país. Como grupo internacional, conseguimos ver que a imagem do país está prejudicada, manipulada também, pela questão da preservação da floresta amazônica. O país é celeiro de biodiversidade, energias verdes, e pode ser prejudicado pela falta de uma política clara para a questão. Gostaria de saber qual a visão e os planos dos candidatos para esse tema. Muito obrigado. Senadora. O tema que eu gostaria de ter pelo menos 10 minutos para conversar, que esse tema me interessa. Mas, assim, de forma muito objetiva, primeiro nós temos que mudar a forma de nos comunicar com o mundo a respeito desse assunto. Eu venho do agronegócio, de uma região do agronegócio que está sendo muito penalizada por esse governo, essa política ou discurso ideológico do presidente da República, que não sabe explicar para o mundo que nós temos, na realidade, dois Brasis. Nós temos o Brasil da Amazônia Legal e então nós temos o resto do Brasil. Com isso, eu estou querendo dizer que nós temos um agronegócio sério. Quem produz grãos do Brasil não é a Amazônia Legal, é o Sul, Sudeste, uma parte do Nordeste e Centro-Oeste brasileiro, que
ama o meio ambiente, que sabe que destruir o meio ambiente é destruir a si próprio enquanto economia. Eu sei porque eu sou do agronegócio, minha família é do agronegócio. Então, essa é uma coisa que precisa ficar muito clara, sob pena de nós cairmos no discurso da França, não queria citar países, mas de outros países, que, de repente, com uma questão de disputa comercial, pode ter todo o interesse e diminuir a nossa capacidade de pegar as nossas commodities e vender para o mundo. Então, acho que há um problema de comunicação. Segundo, assumirmos que a Amazônia é nossa, a soberania é nacional, mas da mesma forma que ela é, nós sabemos da responsabilidade que nós temos com o Brasil e com o mundo. Da mesma forma como é um direito nosso dizer a Amazônia é do povo brasileiro, isso traz consigo uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que sem a Amazônia, não é que o mundo é destruído, o Brasil é destruído. Eu dou um exemplo muito simples. O desmatamento da Amazônia já impactou o meu estado, e Mato Grosso são os maiores produtores de grãos nessa seca, e nós tivemos um prejuízo de algo em torno de 72 bilhões de reais num único ano, numa única safra. O que nós temos que fazer? Aí é uma questão importante, nós temos que sobreviver a 2022. Eu faço um alerta aqui pedindo o apoio do empresariado. O que é sobreviver a 2022? O arco de desmatamento na Amazônia hoje não se dá no estado do Amazonas, se dá no entorno. Tocantins, norte de Mato Grosso, toda a região mais periférica. Pará, principalmente, obrigada, ministro, Pará. O que eles querem? 99% ou 98% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Não há desmatamento legal, praticamente, porque você pode só desmatar 20% da área que você tem em algumas áreas, outras não. Dentro desse desmatamento ilegal, você tem que garantir os órgãos de fiscalização e controle a voltar a ter força, porque esse governo aniquilou. E, por fim, e é mais grave, e aí é que eu faço um alerta a todos pedindo apoio para este ano, não tem a ver com o próximo presidente da República, eles acharam o caminho das pedras. Eles querem, através da PEC da grilhagem, transformar o desmatamento ilegal, por lei, em desmatamento legal. E aí nós temos o efeito climático devastador que aconteceu agora em Petrópolis e a seca que está acontecendo na nossa região. Então, a Amazônia legal tem que ser preservada, tem que ser incentivada, mas é indústria, com a única frase, floresta em pé com o desenvolvimento social do homem que mora amazonense e que tem direito a comer também. Felipe Dávila. Bom, a questão ambiental, a meu ver, é o bilhete da loteria que o Brasil ganhou. Porque, no fundo, o Brasil tem capacidade de fixar 50% do carbono do mundo. E é o único país que pode fixar carbono plantando árvore. Nós temos 50 milhões de hectares de terra degradada. Dá para plantar 50 milhões de terra degradada. Tem mais de $1,5 trilhão de dólares só para isso. E nós não conseguimos captar um único centavo de dólar por causa desse governo negacionista. Segunda coisa, dá para fazer isso preservando o agro, não tocando na área do agro. O agro brasileiro é um dos mais sustentáveis do mundo, como bem disse a senadora, então não vou nem me alongar sobre isso. Então, preserva o agro, planta árvore com crédito de carbono que nós temos hoje e investe nas energias renováveis. O Nordeste pode ser o maior produtor de energia renovável do mundo, se misturar eólica, solar e biomassa. Portanto, esse é o bilhete da sorte do Brasil. O Brasil não pode desperdiçar esse bilhete. A retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego, só vai se dar se a questão ambiental for uma questão de Estado e central, porque senão nós não vamos crescer de forma sustentável. Segunda coisa, que no meu plano, o Brasil vai ser a primeira nação carbono neutro do mundo. Então, esse é o plano, ser a primeira nação carbono neutro do mundo. E, ao ser isso, ajudar a negociar o agro, para derrubar as barreiras não tarifárias na nossa carne, no nosso açúcar, no nosso produto de exportação, porque isso é castigado hoje, usado de forma ideológica contra 99% do agro, que é bom, e não é por causa de grileiro e desmatamento. Desmatamento, aí precisa de Estado, e hoje no Brasil falta Estado. Desmatamento, hoje dá para ter embargo automático de terra com as fotos de satélite, desmatou embargo automático, não consegue ter esses conluios com o cartório para legalizar a terra. E precisa combater grileiro. O Brasil fez isso de 2002 a 2012, nós reduzimos 80% do desmatamento. Nós sabemos como fazer, o que precisa de governo. Agora, esse é um governo que tem uma visão completamente errada
né, do meio ambiente, e é por isso que nós estamos nessa situação. E a esquerda, pior ainda, porque a esquerda usa a questão do meio ambiente para criticar mercado, capitalismo e empresário, que é outra bobagem. Então, nós temos de entender o seguinte: a questão do meio ambiente vai ser resolvida por meio do mercado. Para captar os 50 trilhões de dólares, que é 30 vezes o PIB brasileiro em investimento, nós vamos ter de zelar por combate ao desmatamento, ter uma economia carbono neutro, usar as terras degradadas para plantar e ajudar o agro a se tornar cada vez mais produtivo. Aliás, tem um programa extraordinário na pecuária, chama o Programa ABC, de restauro de pastagem, que é extraordinário. E isso nós temos que dobrar. E por que tem que ser só monopólio do BNDES? Por que os bancos não podem ajudar isso e dar mais escala a um programa de excelente qualidade, onde mistura meio ambiente com sustentabilidade da carne brasileira? Sérgio Moro. Bem, é inegável que o Brasil tem problemas nessa área atualmente, alguns problemas reais, outros realmente decorrentes de algumas manipulações, às vezes por interesses protecionistas. Então, a gente vê que o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa do que os países, por exemplo, da Europa, do que os Estados Unidos, que são mais baseadas principalmente ali no carvão, no combustível fóssil. Do outro lado, a gente também tem que reconhecer que houve um incremento do desmatamento na área da Amazônia Legal. Desmatamento ilegal que, no fundo, não interessa, né, aos brasileiros em geral. Os brasileiros querem, sim, preservação do meio ambiente, sabem da necessidade do Brasil ter uma posição responsável no mundo em relação à questão da mudança climática. O que nós temos que fazer? O primeiro ponto, e é o mais fácil, é mudar o discurso. O discurso do governo atual, especificamente do presidente, mas às vezes não tão somente do presidente, mas principalmente do presidente, ele é absolutamente equivocado, porque ele acaba estimulando o comportamento ilegal aqui dentro e passa uma imagem do Brasil para fora que não nos representa, não representa aquilo que os brasileiros acreditam, não representa, inclusive, o que tem feito hoje o mundo corporativo brasileiro. Nós falamos agora há pouco sobre as políticas de ESG, que as empresas estão cada vez mais focadas em adotar os comportamentos corretos em várias áreas, mas, dentre elas, as questões relativas ao desenvolvimento sustentável e adotar uma postura responsável no que se refere à redução de emissão de carbono. Então, o primeiro ponto é super fácil, mudar o discurso. Mudar o discurso já muda bastante o cenário. Do outro lado, sim, é factível reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia e de outros biomas igualmente. A gente não pode falar só da Amazônia, quando a gente tem outras áreas que são igualmente necessárias à preservação, como o Pantanal, a Mata Atlântica, o próprio Cerrado. Nós não podemos negligenciar essas outras áreas. Mas falando da Amazônia em especial, a gente já conseguiu fazer isso no passado e, desde então, apenas houve uma elevação dos recursos tecnológicos para tanto, especialmente mecanismos de vigilância eletrônica por satélite. Do outro lado, a gente precisa, não dá para confiar apenas na vigilância eletrônica, tem também que ter uma repressão do ponto de vista físico. Nós desenvolvemos um programa no Ministério da Justiça para melhor controle das nossas fronteiras, que chama Vigia. Onde ele foi implementado, na época da minha gestão, ele surtiu resultados extraordinários, baseado basicamente em treinamento, capacitação e fornecimento de equipamento para as polícias locais fazerem o seu trabalho na área de fronteira. Muitas vezes lá as polícias locais não tinham sequer radiocomunicador e binóculo noturno para coibir tráfico de drogas, tráfico de armas e contrabando na fronteira. Nós queremos fazer uma espécie de vigia verde, tá? Para você conseguir combater o desmatamento ilegal na Amazônia. E do outro lado... Tempo encerrado. Mas eu ali não estava mostrando, né? Também não mas sei. Eu contei aqui no meu. Então, só para finalizar, porque eu não tinha aqui o controle, desculpe. E a gente precisa, sim, discutir formas de desenvolvimento sustentável ali para a região, e existe um imenso potencial que vem exatamente dessa atração de investimentos e desse mercado de crédito de carbono que está cada vez mais presente e forte nas economias mundiais. Perfeito. Agora a pergunta é de Roberto Gianetti da Fonseca, presidente do LIDE Energia.
Roberto, se me permite só a equipe colocar o tempo na tela, por favor, para eles terem o controle. Vamos para a nossa última pergunta, Roberto. Tá bom. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar meu sobrinho Joel, um orgulho tê-lo aqui no LIT, cumprimentar os pré-candidatos, Simone, Sérgio Moro, Luiz Felipe. Eu vou fazer uma pergunta, até o fulano aqui do lado, acho que ele está me vigiando, que é a pergunta... Vou dar apoio. É a pergunta que 11 em cada 10 empresários aqui talvez quisesse perguntar. Eu vou ter a ousadia de fazer de forma direta e objetiva. Na atual conjuntura, os extremos se autoalimentam. E ambos têm alta rejeição. E, portanto, criam um antagonismo um ao outro, que diz, para o outro não ganhar, vota em mim. E o voto útil predomina. Isso desidrata o centro, fraciona as candidaturas. E eu acho que a única chance, tenho falado isso sempre em todos os grupos que eu participo, a Célia sabe disso, talvez até ela mesma me provocou que fizesse a pergunta, a única chance que eu vejo do centro ganhar é nós termos uma candidatura única, uma candidatura que evite esse cenário polarizado, radical. Vocês três e outros do centro têm capacidade para ser presidente da República, são pessoas qualificadas, equilibradas, que nós acreditamos e temos confiança. Mas nós temos um problema objetivo, pragmático, ganhar as eleições, com uma linguagem que seja inteligível para a população, uma linguagem que traga esperança, que traga confiança da população para que votem no candidato do centro. A pergunta, como é que nós vamos lidar com as estruturas partidárias, as ambições pessoais, na busca de uma candidatura única? E quais os critérios que devem ser levados em conta para isso? Obrigado. Senadora. Bom, acho que vai ter um consenso aqui, porque nós já não é de agora, nós três temos conversado, então com isso nós já estamos de comum acordo. Muito rapidamente, se realmente nós estamos diante de um cenário que se faz catastrófico, a meu ver, a continuar assim. Eu vou ser, assim, muito franca, acho que este é o momento, acho que talvez mais importante e da razão de estarmos aqui. Eu entendo que o segundo turno Bolsonaro e Lula só termina em 2026, 31 de dezembro de 2026. Eu já estou no meu 5º mandato, essa seria ou será a minha sexta minha sexta eleição, e no intervalo eu participei das outras que a cada 2 anos. Então, mais ou menos entre 10 a 11 eleições eu acompanho o tempo todo. Eu nunca vi uma eleição onde as pessoas, no desespero, na ansiedade, tenham apostado no menos pior tão rapidamente como agora. Nós nem começamos campanha, nós estamos no período de pré-campanha, tamanho desespero da população, porque o país está radicalizado. É um país que hoje pensa em falar de esquerda e direita, quando na realidade nós só temos um porto seguro, que é olhar para frente. Se nós não tivermos essa visão de que não dá mais para voltar no tempo e muito menos permanecer como se encontra, nós vamos todos morrer juntos, abraçados e afogados, porque vai ser um país que vai ter 4 anos de processo eleitoral. Quem quer que perca, estando os dois no segundo turno, vai radicalizar nas ruas. Aí 10% é 12%, ele vai se somar aos anseios, às insatisfações de grupos setoriais, porque a economia não vai dar sinais de alavanco com essa polarização, essa insegurança. Dito isso, o Centro Democrata tem essa consciência. Mas também tem a consciência que ninguém sabe quem é que vai tocar o coração das pessoas. Porque política eu faço política há muito tempo para saber que política é pé no barro, colocar, amarrar o cadastro, colocar na rua, é olho no olho, é abraçar, é conversar, é sentir, é ouvir. E a gente, a partir daí, a gente começa não só a fazer um plano de governo, mas a gente começa a ver também para onde a sociedade brasileira vai. E ela tende sempre a ir para o mesmo rumo. Isso é natural. Eu não sei se quem vai tocar o coração das pessoas, quem vai dizer o que as pessoas querem ouvir, serei eu, Moro ou Felipe. De qualquer forma, eu posso tranquilizá-los que nós sabemos fazer conta. E nós entendemos de política no Brasil para saber que o centro lá na frente vai ter que caminhar juntos. Eu me proponho a isso e sei que os demais também se propõem. Essa preocupação de vocês é a nossa preocupação. Mas temos que ir com muito vagar, porque se fizermos a escolha errada, nós estaremos diante dos 2 populistas. Ninguém aqui quer
sair do jogo antes de ter a certeza de que está fazendo a melhor opção para o país. Como eu disse, eu saí do conforto do meu lar, eu tenho um mandato que se encerra, eu tinha, a princípio, uma reeleição relativamente tranquila. Por quê? Porque a omissão, para mim, neste momento, é pecado mortal. Da mesma forma, Moro, e da mesma forma, Felipe. Nós temos consciência, e no meu caso, um pouco mais de experiência para saber, encerrando, que eu acho que é a última pergunta, mas eu acho que é importante, para dizer uma coisa. No final do ano, as pessoas diziam assim, a imprensa muito, o centro democrático está poluído. Eu disse, não, tem muito candidato. Eu falei, se tivesse, nós estávamos todos reunidos num único nome. Nós temos falta naquele momento. Hoje, nós estamos vendo que muitos já ficaram pelo caminho e outros vão acabar cedendo espaço. Espero ficar como última. Espero ser candidata à presidência da República pelo meu partido para representar não só a sociedade brasileira, mas as mulheres também. Muito obrigada. Felipe. Roberto, ótima pergunta. Antes de sermos pré-candidatos, nós somos cidadãos brasileiros preocupados com o país e todos nós entramos e nos apresentamos como pré-candidatos para derrotar o populismo com esse mesmo preocupação sua. Não dá para o Brasil ter mais um ciclo de populismo. Então, esse é o espírito que nos move. Se esse é o espírito que nos move, como caminhar juntos daqui para frente? Primeiro, a senadora Simone Tebet, com toda a experiência política, disse o certo. Quem vai escolher o candidato do centro é o povo. Não vai ser num jantar, num almoço que nem esse, que a gente vai tirar aqui uma fichinha e vai falar que é o Moro, que sou eu, que é a Simone. Não, isso aqui nós precisamos testar quem é que tem aderência no discurso popular. Segunda coisa, e isso eu venho até provocando aqui a Simone e o Moro e outros, assim, vamos continuar com outras rodas de conversa que nem essas aqui. Vocês estão de parabéns, Lídia. Nós precisamos continuar tendo rodas de conversa, porque é em cima da convergência de propostas ou de divergências pontuais que nós vamos criar esse plano para o país. Então, essa união, ela vai partir de duas coisas. Aceito popular, ou seja, aquele que o povo acha que é o melhor, que representa e fala para ele, e de uma convergência de propostas, porque o Brasil está numa situação dramática. Mas tenho certeza de que todos nós estamos unidos nessa missão de destruir o populismo no Brasil. Não tem como tolerar mais um ciclo populista no Brasil. Isso é o que vem afundando esse país há tanto tempo. Eu digo que nós temos de repudiar o populismo e não fazer concessão. Por isso que eu fico muito bravo como cidadão quando eu vejo parte da classe empresarial já puxando o saco do Lula. É um absurdo isso. Isso é um desrespeito à pátria, é um desrespeito ao Brasil, é um desrespeito às gerações futuras. Isso é traição aos nossos filhos e netos. É um absurdo. Não pode compactuar com populista. O Brasil não vai sair desse atoleiro achando que populista, que nos colocaram nessa situação, que eles são capazes de nos tirar de uma situação dramática dessa. Portanto, nós estamos unidos em torno da derrota do populismo no Brasil. Obrigado. Sérgio Moro. Vou esperar começar ali, viu? Porque podem zerar. A última vez foi. Tá bom. Bem, nós vamos romper essa polarização, Roberto. Eu acho que o Brasil não está destinado a cometer suicídio. Eu não sequer cogito essa hipótese de segundo turno entre um e outro desses indivíduos. Um representa um governo que deu errado no passado, um governo manchado por escândalos de corrupção, um governo manchado por recessão, a maior da história do país. A gente não recuperou hoje a renda per capita que o Brasil tinha em 2013, a demonstrar que a gente perdeu 9 anos por conta de erros cometidos durante o governo do PT. Eu acho inconcebível que se queira voltar a um governo desse, ainda mais com o presidente falando um ex-presidente falando em controle social da imprensa, um ex-presidente falando em revogar reformas, ou que as reformas não sejam necessárias. No mínimo, a gente vai perder, além de todos os problemas éticos, que, a meu ver, são tão sérios quanto os problemas econômicos, nós vamos perder mais 4 anos, na melhor das hipóteses. E outro, um governo que não deu certo, está aqui, não está dando certo, não entregou reforma, ajudou a desmantelar o combate à corrupção, ajudou a ressuscitar esse ex-presidente. Aqui tem um problema moral, ético também profundo. Não é esse o país que a gente deseja.
um governo que não fez as reformas. Então, eu vejo aqui uma ampla avenida, né? Nós estamos a meses das eleições para construir alternativa. O que a gente tem que fazer, sim, verdade. A gente tem que falar a verdade do que aconteceu, do que está acontecendo com o país e do que nós queremos fazer para o futuro. Nós precisamos ter, sim, reformas modernizantes para escapar dessa armadilha, dessa polarização. Mais que eu converso com as pessoas, o mais eu ouço que ninguém está satisfeito com essas duas opções extremas. Daí o que a gente precisa de um outro comportamento, que é absolutamente necessário. Não só dos candidatos ou pré-candidatos, né, dessa chamada terceira via, né, que é a ousadia de assumir certos riscos, que é a ousadia de chegar em público e dizer a verdade do que está acontecendo, e dizer a verdade em relação ao que aconteceu no passado. A gente não pode se resignar em relação a essa polarização, e a gente não vai se resignar, né, porque a gente acredita em propostas aqui diferentes, que o Brasil precisa de algo diferente. Agora, eu concordo, tá? Eu concordo que nós precisamos, sim, ter uma aglutinação dessa terceira via. Tá? Isso, na minha opinião, quanto mais cedo, melhor. Porque esses adversários, além de tudo, jogam com a mentira e com a destruição dos seus oponentes. Tá? Eu estou aqui, desde que me lancei, levando pedrada a todo momento, fake news, mentiras, uma tentativa de destruição da reputação. Eu me importo com isso, me incomodo, mas eu sei que a verdade está do meu lado. E sei também que se fosse qualquer outra pessoa em terceiro lugar, estaria sofrendo a mesma tentativa de destruição. Por isso a gente precisa se unir. E eu assumi esse compromisso desde o início, tá? Que o principal para o país, sim, é romper a polarização. Agora a gente precisa se unir e essa união, a meu ver, é urgente. Eu queria agradecer aqui os 3 pré-candidatos por essa conversa. Esse é o tipo de conversa que pode, aos poucos, compondo, fazer a diferença lá na frente, em que se discutam propostas, em que se discuta o futuro do país, e não apenas uma discussão de voto útil ou nomes que pouco avança nas agendas mais importantes. Lembrando que, ao mesmo tempo, a gente está num momento nacional que contempla um risco real de retrocessos, aliás, mais de um risco real de retrocesso, e que o caminho a seguir para o Brasil é um caminho que às vezes parece claro para nós, mas não é claro para grande parte da população, e que o grande desafio para qualquer nome que queira se botar como uma candidatura alternativa ao que está dado aí é conseguir tocar a grande parte da população que, infelizmente, nem sempre acompanha uma conversa como essa. É preciso ter claro que quem cresce hoje em dia é porque está sabendo fazer e sabe fazer muito barulho. E vai ser preciso fazer barulho em outra direção também, se algo for acontecer. Não é só de acordos que a política é feita hoje em dia. As pessoas estão participando, as pessoas querem participar, isso é forte, só que a classe política, as elites, as lideranças têm que saber jogar esse jogo também, em que elas não falam sozinhas, mas não. Todo mundo está falando, e é preciso aprender a falar junto e a falar alto para causar esse impacto. Queria agradecer muito, então, aí a nossa conversa com os 3 pré-candidatos. Obrigado, Joel. Antes de tudo, pedir desculpas aqui pelo nosso atraso. A gente passou o tempo em 20 minutinhos, mas tenho certeza que foi para o bem, né, ministro? E agradecer mais uma vez a vocês 3 por estarem abertos aqui ao debate. Eu tenho certeza que, embora o tempo foi curto, deu para pontuar temas importantes aqui. Então, obrigado, senadora Simone Tebet, Sérgio Moro, Luiz Felipe Dávila, Joel pela mediação, e um rápido agradecimento aos patrocinadores que viabilizaram esse encontro, a Amil, Braspress, Grupo Comolate, Mafre, RV Imola e Tereos. Pessoal, muito obrigado, até o nosso próximo almoço-debate. A pesquisa.